Olá, senhores, tudo bem? Bem-vindos ao estudo aqui da comunicação dos atos processuais. Vamos prosseguir na resolução do questionário na questão número 3. Questão número 3 diz o seguinte: em relação ao Código de Processo Civil, assinale a alternativa errada e incorreta. O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução. Aprendam já que essa realmente é a regra para o prazo aí, a fluência, né, desse prazo de apresentação de contestação nos embargos. Então, é o artigo 239, parágrafo 1º, está correta a assertiva letra da lei. Assertiva 2. Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão. É a preclusão, nós temos a preclusão temporal, a preclusão consumativa e a preclusão lógica. Então, naquele momento em que o réu não exerce no momento em que deveria atuar, ele padece de preclusão temporal. No momento em que o réu ele age de uma forma contrária àquela pretensão hipoteticamente que ele é do seu interesse, seria a preclusão lógica. Agora, no momento em que ele age de acordo com o seu direito, ocorre a preclusão consumativa, ou seja, ele faz o fato. Então, sim, está correta. Até o artigo 63, parágrafo 4º do Código de Processo Civil, ele já traz também essas questões. Bem, prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar incompetência em preliminar de contestação. O código atual facilitou muito o sistema, unificando aí quase todos os meios de defesa para serem alegados em sede de contestação. Então, aquelas petições que nós tínhamos no Código de 73, com diversos incidentes, exceções de diversas formas, exceções de incompetência, exceções de incompetência territorial, essas questões foram todas unificadas e agora sim é matéria de preliminar de contestação que deve ser levada aos autos na primeira oportunidade em que o réu irá falar, segundo o artigo 65 do Código de Processo Civil. Então, está correta essa questão também. Como nós estamos procurando a questão errada, esta não é o nosso gabarito. Vamos para a alternativa D. Sendo a sentença reformada pelo tribunal, o prazo para contestação começará a correr da data da publicação do acórdão. Então, o termo aquo, que é o termo inicial do prazo, não é a publicação do acórdão. A contestação ela deverá começar a fluir o seu prazo pela data da intimação do retorno dos autos. Isso está no artigo 331, parágrafo 2º. Então, está equivocada essa questão. Como nós estamos procurando a questão errada, a princípio essa é o nosso gabarito. Então, é a letra D. Vamos ver agora se a letra E tem subsídio. O réu, diz assim a letra E, o réu poderá impugnar em preliminar de contestação o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão, como nós já vimos, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas. Então, é exatamente isso, está no artigo 293, está correta. A errada realmente é a letra D, que é o gabarito do nosso trabalho. Agora, vamos para a quarta questão. O enunciado diz: processo sem citação válida do réu, padece de qual espécie de vício? É um vício de nulidade. Então, tá ali na letra D mesmo.
que é subsidiada pelo próprio artigo 239, que diz o seguinte: para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial e procedência liminar, né, que o réu sequer será contactado. Então, a resposta a essa questão é a letra D. Quarta questão, letra D é o gabarito. Quinta questão e última desse questionário, vamos tratar aqui ainda da comunicação dos atos processuais. Considerando as disposições do Código de Processo Civil em vigor, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e F as falsas. Vamos lá. O membro da advocacia pública será civil e regressivamente responsável quando agir com dolo ou fraude no exercício das suas funções. Isso é verdade, eu só gostaria de ressaltar um aspecto, isso aqui está previsto no artigo 184, né, a responsabilidade dos procuradores. Agora, é importante só ressaltar que os advogados públicos e privados não respondem pelas penas previstas no Código de Processo Civil pelos atos de litigância de má-fé ou os atos atentatórios à dignidade da justiça. No caso, a fraude ocorrida aqui, ela seria, se realizada pela parte, um ato de litigância de má-fé. Agora, os advogados nunca serão condenados pela litigância de má-fé. Mas eles vão ficar impunes? Justamente não. Porque eles têm estatutos próprios, estatutos estes que prevêem funções, por vezes, até mais rigorosas do que o Código de Processo Civil e que já tratarão dessas condutas delituosas. Como não pode ocorrer, né, o non bis in idem, não haverá duas punições bis, né, duas punições sobre o mesmo fato, então os advogados, eles sim, têm que responder, os advogados públicos e privados devem responder pelos atos pelos danos que causarem as partes e realmente é de forma regressiva, ou seja, haverá aí um direito de essa pessoa prejudicada requerer desse advogado público o ressarcimento do seu prejuízo, ok? Tá certa a questão. Agora vamos para outra questão. O município de Irecê é um caso concreto, né? Não terá o benefício da contagem do prazo em dobro quando a lei estabelecer de forma expressa prazo próprio para o ente público. Diz aqui o município de Irecê porque a prova é do concurso para advogado da prefeitura de Irecê. Então, eu já fiz aqui você raciocinar como o procurador do município e questionando essa prerrogativa, né, da contagem em dobro. De fato, segundo o artigo 183, parágrafo 2º, o prazo em dobro ele é conferido aos entes públicos desde que não haja previsão de prazo específico para a questão. Então, para aquela hipótese. Então, está certa, sim, essa questão, verdadeiro. Até agora, todas as questões verdadeiras. Próximo. O Estado da Bahia gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal, a qual será feita por carga ou remessa, jamais por meio eletrônico, não. Estava tudo certinho até esse ponto. A intimação, segundo o artigo 183 das pessoas, né, jurídicas, os entes públicos, ela tem que ser feita realmente pessoalmente e ela pode ser por carga, remessa ou ato eletrônico também, por que não? Então está errada essa questão, a primeira falsa que a gente encontra. A requerimento da Fazenda Pública Nacional, o juiz determinará a intimação postal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada. Qual o problema dessa questão? Quando você chega no final dela, você já esquece o começo dela. Então, releia. Realmente,
a intimação postal ocorre quando um ato processual depende, né, da informação que somente aquela pessoa pode prestar. Só que o requerimento, quem é o legitimado para efetivar o requerimento é que é o problema da questão, né? Que não é a Fazenda Pública, né, municipal, na verdade é a Defensoria, por força aí do artigo 186, parágrafo 2º. Então tá equivocada essa questão, fazendo aí uma sequência de dois verdadeiros, 2 falsos e o gabarito é a letra E. Então, encerramos aqui o estudo do questionário a respeito de comunicação dos atos processuais. Até mais!